Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da reação da Câmara contra as medidas do Lula que desfiguram o marco do saneamento, né? Vamos entender isso aí porque, de forma correta, o Lira está falando que não é bem assim não. Vamos ver o que vai mudar nisso daqui. Essa notícia foi sugerida por Alan Correia, Gambá Perfumado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou sobre o caso do marco do saneamento, falamos nisso num vídeo ontem, o absurdo que o Lula fez. Só para recapitular rapidamente, o marco do saneamento foi aprovado aqui no Brasil em 2021, no governo Bolsonaro, foi muito criticado por PT na época, pelo pessoal que gosta de funça público por aí. Por quê? Porque justamente ele entendia que a saída para você conseguir fazer o saneamento básico no Brasil é a iniciativa privada, não são empresas públicas. Os estados brasileiros, várias cidades brasileiras, criaram empresas públicas para fazer a parte de saneamento básico, mas essas empresas simplesmente não têm capacidade de investimento, não têm capacidade técnica, não têm capacidade administrativa, viraram um cabide de emprego que tem um monte de gente encostada lá. De novo, não estou dizendo que todo mundo, 100% das pessoas dessas empresas são encostados, tem pessoas lá que trabalham de verdade, mas está cheio de encostado, então o que você tem é uma empresa ineficiente, uma empresa cara, uma empresa que não tem dinheiro para investir, e ela está tomando o lugar de uma empresa privada que poderia fazer todas essas coisas, teria uma eficiência maior, teria uma melhor capacidade de investimento, enfim, teria muito mais capacidade de atender compromisso. Por quê? Uma empresa privada, quando assina um contrato dizendo que vai cumprir tal meta em tal tempo, ela é responsável juridicamente por isso. Se ela não cumprir, a justiça vai atrás dela, ela vai ter que pagar a multa, vai ter que pagar a punição. A empresa privada, meu amigo, a gente sabe como é que é, os caras dão desculpa, puxa daqui, o TCU dá uma desculpa de lá e coisa e tal, e a coisa não anda, e daí a empresa acaba ficando sem atender as metas necessárias, né? Então, o marco do saneamento, o principal ponto que ele falava é o seguinte, olha só, a empresa pública, ela quer entrar para prestar o serviço? Ok, mas ela tem que participar de uma licitação em pé de igualdade com a empresa privada. E se perder a licitação, vai ficar sem sentido. A empresa pública encerra esse troço, demite todo mundo. E é isso que tem que fazer mesmo. Uma empresa que não serve para nada, para que vai ficar mantendo? Lembra, qualquer empresa pública é mantida com dinheiro do pagador de impostos. É mantido com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro de quem paga imposto. Então tem que acabar com essa empresa. Não tem sentido ficar um negócio se não tem utilidade, né? Enfim, marco do saneamento, resultado excelente, um aumento enorme na cobertura de água potável e esgoto nesses 3 anos. A coisa estava caminhando, ainda não está 100%, evidentemente, o prazo é 2033, ainda temos aí 10 anos pela frente, mas já tinha avançado muito nesses 3 anos. O que o Lula resolve fazer? Ele resolve atender os amiguinhos dele do Nordeste, que justamente são estados e prefeituras que têm empresas estatais de saneamento, que não sabem o que fazer com essas empresas, e dentro da empresa tem um monte de pelego lá, do sindicalista dos Lula lá, aquele monte de funcionário público que ganha bem pra caramba, e fica muito feliz com a hipótese de ser funcionário público, porque daí pode trabalhar pouco, não precisa bater meta, não precisa fazer nada, não vai ser demitido e coisa e tal. Então aquele monte de gente pendurada lá na empresa, de novo, não estou dizendo que 100% seja pendurado, mas tem um monte pendurado lá. E daí, o que o Lula fez? Fez um decreto basicamente mutilando o marco do saneamento. Ele acabou com o marco do saneamento, porque as duas principais medidas que eram impedir a participação pública nessas empresas e também exigir licitação para empresas públicas participarem ou fornecerem o serviço, acabaram sendo anuladas pelo decreto do Lula. Então ele matou o marco do saneamento. E aí tem vários questionamentos. O Lira já falou aqui que ele aceita que essa lei seja negociada, que isso pode ir para o Congresso, pode negociar, não é que não possa ter alguma negociação aí, mas que ele não vai aceitar a imposição do Lula também. E mais do que isso, já tem um monte de gente lá no Congresso lembrando que um decreto do Lula mudando uma lei existente, isso tem um questionamento se isso é válido aí, né? Por quê? Porque no final das contas ele está usurpando o poder do legislativo. Veja, o executivo, o presidente da República, ele tem o direito de legislar, ele pode fazer medida provisória, mas a medida provisória não pode ser em qualquer situação, ela precisa atender critério de urgência e de necessidade. E nesse caso aqui não atende nenhum dos dois critérios. Por quê? Porque essa medida, o marco do saneamento existe já há 3 anos, então
Que urgência é essa que esperou 3 anos? Por que agora ficou urgente? Não existe isso. Urgência poderia ser feito se, sei lá, o marco do saneamento tivesse sido aprovado em novembro do ano passado pelo governo Bolsonaro, e aí quando entrou em operação agora deu problema e coisa e tal. Aí você poderia satisfazer esse critério da urgência. E outro critério é o critério do impacto, que isso geraria um impacto muito grande. E a verdade é que, de novo, você não tem esse critério. E por que não? Porque justamente isso é uma coisa que já vem lá de trás, já está todo mundo planejado para isso. Seja qual for o impacto, as prefeituras e estados já deviam estar adequadas para isso, né? Então eu acho que o melhor caminho aqui seria ir direto com uma ADIM, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade, porque medida provisória ela não atende a esses requisitos básicos da medida provisória. O governo não pode fazer qualquer medida provisória sobre qualquer coisa que ele queira, né? Tem que ser uma coisa emergencial, uma coisa urgente e uma coisa de muito impacto. E, de qualquer forma, o Congresso vai avaliar isso daí. Então, talvez o que possa acontecer é justamente do Congresso decretar aqui a nulidade dessas MPs. Eles fizeram isso com o MP do Bolsonaro, recusaram a MP do Bolsonaro, disseram que não vão aceitar a MP. Não sei se vão fazer isso de novo agora, né? Porque você sabe, né? Na época do Bolsonaro criou-se um monte de leis que só valiam para Bolsonaro. O establishment político lá de Brasília queria tanto reverter Bolsonaro, queria tanto brigar com Bolsonaro, que criou um monte de regra, esse negócio de devolver MP. Nunca existiu isso na história do Brasil, mas Bolsonaro existiu. Bolsonaro teve MP que foi devolvida, nem foi apreciada em Congresso, foi devolvida pelo presidente do Senado lá na época, né? Enfim. Então, da mesma forma, o STF deveria decretar a inconstitucionalidade dessas medidas aí. Será que vai? Não sei, porque, de novo, agora o Lula tem um monte de licença que Bolsonaro não tinha nesse governo, justamente por quê? Porque a verdade é a seguinte, é aquilo que eu falo para vocês, todo governo tende para a esquerda, né? O governo aumentando de tamanho, mais coleguinhas sendo agraciado com salário e coisa e tal. Só quem está se fudendo nessa história é um cara lá longe do pessoal do STF, do pessoal do governo, que é o pagador de imposto. O pessoal não está nem aí para isso, é gente de longe, deixa o pessoal se ferrar lá. Para o governo é tudo melhor, né? Ir para a esquerda é sempre melhor para o governo, gasta mais, tem mais cargo, mais emprego, mais oportunidade de crescer dentro do governo. Então, para o pessoal do governo, todo mundo fica feliz com a esquerda. É a direita que eles têm problema com isso. Infelizmente, para o resto do Brasil, é exatamente o contrário, né? Para quem efetivamente trabalha e gera valor no Brasil, é exatamente o contrário. Quanto maior o governo, mais parte desse valor gerado pela sociedade brasileira é capturado por essa entidade parasítica e usado para beneficiar políticos, amigos de políticos e funcionários públicos de alto escalão. Então, no final das contas, é isso daí, né? Muito triste essa história. Tomara que o Lira consiga reverter isso daí. Tomara que o STF também decrete as medidas provisórias inconstitucionais. Tomara que devolvam essas MPs sem votar, mas a verdade é que eu não estou muito otimista com isso, não. Vamos ver o que acontece. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.